Olá, Plastilover, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo do canal Orosco e hoje vamos falar sobre polímeros utilizados na produção de lentes para faróis e lentes para lanternas automobilísticas. Antes um pouco, vamos tentar contextualizar, vamos falar um pouco da história do farol rapidinho e depois a gente vai para as características e propriedades que os materiais devem atender nessas duas aplicações. Tá belezinha? Bom, os primeiros faróis, lá atrás, né, muito tempo atrás, eram feitos basicamente de metal e a fonte de luz era a vela, né? E por que a vela não apagava nesses faróis? É uma pergunta interessante essa daí. Porque os carros não passavam de 15 km por hora. E desse modo, para esse tipo de farol, ele atendia a necessidade, tá certo? Mas logo na sequência, o aumento da velocidade trouxe outras necessidades. Aí vieram os faróis com luz de querosene, depois os faróis com gás acetileno. O acetileno foi utilizado porque resistia mais ao vento e à chuva, e essa adaptação aos automóveis foi muito positiva. Embora tenha sido bastante satisfatória, durou mais ou menos uns 10 anos. E por que durou esse tempo então? Porque a concentração e a multiplicação da luz nos faróis alcançaram resultados significativos com o uso de refletores. Os fabricantes e os condutores de veículos conviveram com esse problema até a descoberta da lâmpada elétrica incandescente para o automóvel lá no início do século XX, né, 1905, é a data que é citada nos estudos históricos. E a inclusão das mesmas nos faróis passou logo pouco tempo depois. O problema nesse caso é a curta durabilidade da lâmpada devido ao filamento ter uma baixa qualidade e queimarem com certa facilidade. Nessa etapa de desenvolvimento dos faróis, foi notada a importância dos refletores, né? Então aumentava a capacidade de iluminação das lâmpadas, mas também os refletores foram evoluindo, então eles passaram a ser estampados, prateados e polidos para atender essa reflexão. Essa iniciativa melhorou de tal maneira o desempenho dos faróis que começou a comprometer a visão dos veículos que trafegavam no sentido contrário, né? Dava aquela ofuscada e tal. Isso foi o motivo que levou até as primeiras regulamentações, né? Resultando mais tarde até, né? Essa regulamentação e mais essa dificuldade resultou no uso de lâmpadas com 2 filamentos, porque aí permitiu o ajuste para perto e para longe, mais potência, menos potência. As lentes, nessa época toda aí, era de vidro. E o vidro, nesse caso, atendia as características necessárias para aquela aplicação. Porque tinha a melhor resistência ao intemperismo, ainda é um dos materiais com maior resistência ao intemperismo, não fica amarelado com o tempo. E tem também a transparência do vidro, né? Ainda hoje, poucos materiais suplantam o vidro no quesito transparência. O farol como um todo, ele é composto de várias partes. Lente, carcaça, refletor, entre outros. E a lanterna também é composta por várias partes. Carcaça, lente, né? Mais uns biriguticos. Esses componentes são feitos em material polimérico. Mas nesse vídeo a gente não vai falar deles não. Nesse vídeo a gente vai falar apenas dos materiais utilizados nas lentes, tanto do farol quanto da lanterna. Ou seja, o material dos refletores, das carcaças, dos defletores, bom, esses daí vão ficar para outro vídeo. Plastilover, fica ligado aí, ó, informação à vista. Só para você se situar, né? Nós precisamos entender que características que o material deve ter para atender essa aplicação. Nós elencamos 5 principais características, que são resistência térmica, resistência ao impacto, transparência, resistência ao intemperismo, luz ultravioleta, resistência ao risco, né? Os pedriscos que batem, né? Aquilo não para papá. Resistência térmica, a gente precisa considerar que teremos uma lâmpada de alta potência no farol para a iluminação. E essa lâmpada de alta potência resultará numa geração de calor. E a lâmpada vai ficar confinada dentro da carcaça e vai criar uma estufa lá dentro. Então teremos a necessidade de um material com elevada resistência térmica. Para os dias atuais, os carros novos que estão sendo lançados, isso já não é uma questão tão preponderante, porque as lâmpadas utilizadas são de LED,
que dão uma grande luminosidade com baixíssima emissão de calor, né? Só para lembrar, LED é uma luz, é um diodo de emissor de luz, diodo emissor de luz LED. Mas há que se considerar que os modelos em produção já há algum tempo mantêm o projeto original. Então, lâmpadas de alta potência com calor interno dentro da carcaça. Resistência térmica para esses materiais. O material deve ser transparente, essa é uma outra característica, porque a função da lente é a transmissão da luz, então, cara, tem que ser transparente. Outra característica é a resistência ao impacto. E por que a resistência ao impacto é importante nesse caso? Porque quando a gente está trafegando em certa velocidade, pequenos pedriscos vão batendo na lente. E a lente do farol de vidro, no passado, o que acontecia eram pequenas trincas. E o policarbonato resiste a isso. Agora, se a pancada for forte, né, uma colisão contra, sei lá, poste, carro, outro carro, guarda-reio, com certeza vai quebrar. Nós estamos falando de resistência ao impacto daquelas pedras que batem, pedras, bichinhos, besouros, né, que batem. Bom, pensando só nessas três características, resistência ao impacto, transparência, resistência térmica, o policarbonato é o mais indicado. Mas ainda faltam as outras duas características que a gente não comentou no policarbonato, e que o policarbonato não tem, que é a resistência ao risco. O policarbonato é um material que nós chamamos de material mole. Não é que ele seja molenga, mas ele tem baixa resistência ao risco. A dureza superficial dele é baixa. E ele também tem uma baixa resistência ao intemperismo. Olha que duas características importantes que o policarbonato fica devendo nesse caso. Como foi resolvido isso nos carros que nós usamos? A aplicação de um verniz silicático, né, com cura UV, sobre a lente. E aí melhora dessa forma as duas características, tanto a resistência ao intemperismo, quanto a resistência às pequenas pancadinhas dos pedriscos que batem. E a importância desse verniz não é somente a questão estética, tá certo? Porque a lente vai ficar amarelada, nem nada disso. É que esse amarelamento e esses riscos que vão aparecer vão alterar os feixes de luz emitidos pelas lâmpadas. E se altera o feixe de luz, pode trazer malefício para o condutor e para as pessoas que estão, né, ali na estrada, no sentido contrário. Ou seja, o melhor material que atende a essas características é mesmo o policarbonato, mas desde que seja aplicada o verniz sobre ele. Agora, sobre as lanternas, quais as características necessárias para as lanternas? Isso não foge muito também, né, gente? Vamos pensar, tá bom? A lanterna é aquela parte traseira, então tem que ter propriedade ótica, transparência e índice de refração baixo, né? Tem que ter resistência ao intemperismo e tem que ter dureza superficial, resistência ao risco também, mais ou menos pelo mesmo motivo do policarbonato. E o material mais utilizado na lente, o material utilizado nas lentes, ele deve apresentar excelentes propriedades ópticas. A transparência é uma delas, pois a lente tem a função de sinalizar. E se você tiver dificuldade na emissão da luz, você não consegue sinalizar adequadamente. E o índice de refração, nós já falamos isso aqui, num outro vídeo. Índice de refração, lembra da história dos óculos? É isso aí. Índice de refração é aquela característica que o material tem em a luz ao passar por ele, uma parte ter tomar direção diferente do que deveria ser. Ocorre a distorção da imagem. Então, quanto menor o índice de refração, quanto menor esse número, melhor é a capacidade dele da luz passar. Tudo bem aí? Tranquilo? Vamos falar sobre um outro aspecto relacionado com a lente, que é o efeito olho de gato, que deve ser obtido da formação de prismas. Sabe aquelas taxas que dividem as mãos dos carros, né, que a gente bate a luz e elas brilham? Bom, a reflexão ocorre devido ao conjunto de prismas gerados na peça a partir do molde de injeção, e que é adequado para esse uso. E esse conjunto de prisma é chamado de catadióptico, onde são combinadas a refração e a reflexão, resultando no efeito olho de gato, que é aquela luz que abre assim, né? O material para reproduzir esse efeito tem que ter, então, de novo, tá certo? Só para garantir aí, tem que ter excelentes propriedades ópticas, transparência e refração. E copiar perfeitamente a superfície do molde, tem que ser um material de boa processabilidade. Deve ter resistência ao intemperismo e resistência ao risco também, porque são características bastante importantes, né? Lembrando que resistência ao intemperismo e ao risco evita que fique amarelado, evita que fique fosco. E aí, quem atende isso daí? É o PMMA.
porque ele é mais rígido que o policarbonato, ele é mais duro que o policarbonato, então ele tem melhor resistência ao risco que o policarbonato. Então, para aplicação das lanternas, o melhor material é o PMMA. O acrílico possui excelentes propriedades óticas, excelente resistência à descoloração, muito boa resistência ao risco, sem a necessidade de aplicação no verniz. O PMMA é um material duro, mais duro que o policarbonato, então ele tem maior resistência ao risco que o policarbonato, o que torna mais frágil ao impacto, porém, né, para a aplicação da lanterna, é uma melhor alternativa, já que atrás não vai ter as pedriscos que batem. Com relação à resistência térmica e relação à resistência ao impacto, a gente precisa avaliar com mais cautela se é realmente necessário que o material atenda essas duas características. Porque vejam bem, nas lanternas, as lâmpadas que são utilizadas, elas já têm potências menores e isso é de longa data. Então a temperatura naquele conjunto já é menor, então não há necessidade. Ainda agora, mais os novos projetos utilizando o LED, a temperatura interna cai mais ainda. E no caso da resistência ao impacto, seria até bom que as lanternas tivessem uma maior resistência ao impacto. Mas aí nós esbarramos em uma outra propriedade mais importante, que são as propriedades óticas. Se nós substituirmos o PMMA pelo policarbonato só por conta da resistência ao impacto, a gente volta no índice de refração, que no PMMA é o menor valor e que dá melhor transmissão de luz. Normalmente os veículos que saem de fábrica, então, eles estão equipados com as lentes para o farol em policarbonato com verniz e as lentes para as lanternas traseiras em acrílico, ou também chamado de PMMA. Existe também no mercado uma linha de produtos que é chamada de segunda linha, né? Que é uma opção de lanternas em poliestireno. Mas a gente precisa salientar que o poliestireno ele tem baixa resistência ao temperismo, menor que os outros materiais que a gente citou ainda há pouco. E a dureza superficial dele também é bastante menor até do que o policarbonato. Ou seja, pode ser até que no momento da compra ele tenha uma boa aparência, um preço competitivo, né? Mas depois de algum tempo a peça vai apresentar um amarelamento, vai ficar toda arriscada e você pode até correr o risco de tomar uma multa devido ao aspecto geral que ele vai interferir na segurança. Então, o PS é uma alternativa? É uma alternativa de menor custo. É mais fácil de ser moldado, porém possui baixa resistência ao risco. Se torna amarelado, com incidência de luz, com muito menos tempo do que os outros materiais. Então, a lente do farol e a lanterna em PS será muito mais barata do que as peças originais em policarbonato e PMMA. Mas também a vida útil dessas peças será muito, muito, muito menor. Correndo o risco de você ser multado, lembra disso daí. E a multa no Brasil a gente não tem dó. Um fator relevante deve ser observado pelo proprietário de qualquer veículo é o custo. E o custo das peças originais, nós sabemos, é bastante elevado. Agora, se você vai comprar ali farol lanterna adquirido no mercado paralelo, que forem novas, não aquelas que for do desmanche, estou falando uma lente nova, e você encontrar ela com custo bem abaixo do que é o praticado, desconfia, pessoal, que deve ser ou de PS ou de material reciclado. E nesses dois casos, estarão comprometidas a resistência ao intemperismo, a transparência e a resistência ao risco, a resistência térmica e todas as outras características que a gente falou ainda há pouco. E aí, será que eu consegui esclarecer alguma coisa para você? Vocês gostaram do assunto? Vocês têm alguma história para compartilhar comigo? Cara, comenta aí da sua sugestão de tema. Não esqueça, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso é fundamental, é a primeira coisa que a gente deve fazer. Tá bom? Acompanhe nosso conteúdo nas redes sociais. Compartilhe com seus amigos. A gente precisa alcançar o maior número de pessoas. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço do Orosco.